Vamos continuar vendo as propriedades dos determinantes. Então, o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Por exemplo, se eu tenho a matriz 3, 5, 1, 2, o determinante dela, né, que eu quero calcular o determinante porque está entre barras, é igual a mais 1. Né? 6 menos 5 é mais 1. Agora, vamos ver qual é o determinante da transposta dela. A transposta, a primeira linha vira a primeira coluna e a segunda linha vira a segunda coluna. Eu espero que você saiba o que é a matriz transposta. Então, o determinante vai ser 3 vezes 2 menos 5, que é mais 1 também. O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Isso é válido para matrizes quadradas de qualquer ordem. Né? Aqui eu estou pegando de ordem 2 porque é mais fácil de calcular o determinante mentalmente. Agora, a próxima propriedade. Se invertermos o lugar de duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada, o determinante troca de sinal. Então, por exemplo, se eu tenho esse determinante aqui, 7, 2, 1, 2. Qual é o valor do determinante? 14 menos 2, que é 12. Agora, eu vou trocar de lugar. Vamos supor, eu vou trocar de lugar a segunda linha com a primeira linha. Então, a segunda linha vai no lugar da primeira e a primeira no lugar da segunda. Então, a nova matriz é 1, 2, 7, 2. E pela propriedade, eu já sei que o determinante vai ser menos 12. Por quê? Porque eu troquei de lugar duas linhas, então o determinante vai trocar de sinal. E vamos ver se é verdade mesmo. 1 vezes 2 é 2, menos 14 é menos 12. Agora, vamos supor que eu vou trocar de lugar duas colunas. Vou colocar a segunda coluna no lugar da primeira e a primeira coluna no lugar da segunda. Então, a nova matriz vai ser 2, 2, 7, 1. E o determinante vai ter que trocar de sinal. O determinante vai ter que ser menos 12. E, de fato, né, se eu calcular, 2 vezes 1 é 2, menos 14 é menos 12. E lembrando que isso é válido para matrizes maiores também. Né? Aqui eu estou pegando de ordem 2 porque é mais fácil para eu calcular. Agora, próxima propriedade. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. O que é uma matriz triangular, em primeiro lugar? Eu acho que eu não falei isso ainda. Mas vamos supor, por exemplo, esse determinante aqui. 2 menos 1 menos 4, 0, 0, 0, 4, 2, 10. Qual é o valor desse determinante? Bom, esse determinante é bem fácil de calcular porque se trata de uma matriz triangular. Matriz triangular significa que tem um triângulo de zeros em cima ou embaixo da diagonal principal. Aqui, no caso, eu tenho um triângulo de zeros em cima da diagonal principal. Se eu tenho triângulo de zeros, é uma matriz triangular, desculpe, e o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. 2 vezes menos 1, menos 2, vezes menos 4, mais 8. Outro exemplo, 7, 2, menos 3, 0, 0, 0, 10, 11, 12. Também é uma matriz triangular, porque eu tenho aqui um triângulo de zeros, só que dessa vez é embaixo da diagonal principal. Então, o determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. 7 vezes 2, 14, vezes menos 3 é menos 42. Esse é o valor do determinante, então. Próxima propriedade. Ops, eu vou ter que apagar aqui. Agora começa a ficar interessante. Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Isso é o teorema de Binet. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas tudo bem. Então, vamos supor que eu tenho uma matriz A que é igual a 3, 2, 1, menos 2. E a matriz B que é igual a 4, 5, 1, menos 2. E vamos supor que eu quero calcular quanto é o determinante de A, da matriz A, vezes a matriz B.
E você pode estar pensando assim, bom, então para calcular isso aqui, basta eu multiplicar as duas matrizes, eu pego a matriz que sobra, a matriz resultante, digo, o resultado da conta, e tiro o determinante. Eu digo, bom, você pode fazer assim também, mas eu acho muito mais prático usar o teorema aqui. Ele diz que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então, qual é o determinante de A? O determinante da matriz A é menos 6 menos 2, que é menos 8, vezes o determinante de B, que é menos 8 menos 5, menos 13. Menos 8 vezes menos 13 é 104. Então, esse é o determinante de A vezes B. Agora, vamos conferir se nós acertamos aqui. Vamos calcular a matriz A vezes B e daí tirar o determinante dela e ver se vai dar mesmo 104. Então, qual é a matriz A vezes B? A vezes B. Eu vou fazer a multiplicação aqui de uma forma bem simplificada. Então, multiplica a primeira linha com a primeira coluna. 12 mais 2 é 14. Multiplica a primeira linha com a segunda coluna. 15 menos 4 é 11. Multiplica a segunda linha com a primeira coluna. 4 menos 2 é 2. Multiplica a segunda linha com a segunda coluna. 5 mais 4 é 9. Então, qual é o determinante dessa matriz aqui? Qual é o determinante, então, da matriz A vezes B? Bom, é o produto dos termos da diagonal principal menos o produto dos termos da diagonal secundária. 14 vezes 9 dá 126, menos 11 vezes 2 é 22. 126 menos 22 é 104. Então, nós acertamos aqui o nosso cálculo. Eu acho muito mais fácil usar a propriedade, né, do que ter que multiplicar as matrizes e daí sim tirar o determinante. E essa propriedade é uma propriedade que os vestibulares gostam muito, né? Às vezes eles colocam umas contas que são, mas vai demorar um tempão para fazer isso aqui, mas na verdade às vezes pode ser simplificado com o teorema de Binet, o cálculo dos determinantes. Mas enfim, vamos para a próxima propriedade. Eu recomendo que você faça mais exemplos, tente inventar exemplos também disso aqui, use matrizes de ordem 3 ou até mesmo de ordem 4 e confira o teorema de Binet. Agora vamos ver a próxima propriedade, que é o teorema de Jacobi. Teorema de Jacobi. Que diz o seguinte: o determinante de uma matriz não se altera quando somamos a uma fila outra fila paralela multiplicada por uma constante. E eu tenho a impressão de que esse A aqui tem crase, mas tudo bem. Então, se eu tenho essa matriz aqui, por exemplo, 7, 2, 1, 3. O determinante dela é igual a 21 menos 2, que é 19. Agora, vamos supor que eu vou pegar a primeira linha, multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar na segunda linha. Então, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar aqui na segunda linha. Certo? Isso que o teorema de Jacobi permite. Ó. O determinante não se altera quando a gente soma a uma fila uma outra fila paralela multiplicada por uma constante. Nesse caso, eu vou somar na segunda linha a primeira linha multiplicada por menos 2. Então, qual vai ser a nova matriz? A nova matriz, já vou colocar entre os sinais de determinante, a nova matriz vai ser 7 vezes menos 2 é menos 14. Mais 1 é menos 13. 2 vezes menos 2 é menos 4. Mais 3 é menos 1. E a primeira linha permanece inalterada. Certo? Tudo que eu fiz foi multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar aqui na segunda linha. E o teorema de Jacobi garante que o determinante não vai mudar de valor. E vamos ver se isso é verdade. 7 vezes menos 1 é menos 7. 2 vezes menos 13 é menos 26. Menos 7 mais 26 é igual a 19. Então, o determinante não se altera, como o teorema diz. Bom, era isso por esse vídeo. Espero que você tenha entendido. E no próximo vídeo nós vamos continuar vendo uma ou duas propriedades que faltam e ver algumas aplicações mais importantes delas.